Fala malta, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Falas Imigrantes, o canal que traz histórias reais e pessoas reais que um dia sonharam em estar aqui em Portugal e hoje vem aqui para nos contar um pouco das suas histórias, experiências e principalmente das suas profissões aqui em Portugal. Curtiu? Então fica com a gente até o final e não esquece, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para muito mais pessoas, beleza? Bora lá! Hoje meu bate-papo é com uma grande amiga que trabalha em fábrica de laticínio aqui em Escozende e também já trabalhou em algumas fábricas aqui por Portugal. E ela está aqui para contar tudo para gente de como é trabalhar em fábricas aqui em Portugal. Eu estou falando com a minha amiga Susana, que hoje está aqui para poder fazer esse bate-papo. Fala, Susana, como é que você está? Boa noite, estou bem. Boa noite, boa tarde, bom dia, para quem for ver esse vídeo. Estou bem. Então, Susana, para a gente começar a nossa conversa, eu quero te perguntar 3 coisas para você também se apresentar também, tá? E aí você fala para mim o seguinte, da onde que você era lá no Brasil, para a gente começar uma história lá do início, né, da história e tal. Então, de onde você era no Brasil, o que você fazia lá, se você tinha alguma profissão, era do lar e tal, e por que você escolheu vir para Portugal? Então, é uma trajetória meio estranha, mas tudo bem. Eu sou de Belém do Pará, né, o norte do Brasil, né, mas eu decidi sair da minha cidade com 18 anos para o Rio de Janeiro, aonde eu vivi lá, casei, meus filhos, minha trajetória profissional começou no Rio, né? E eu lá no Brasil eu era gerente de vendas, eu trabalhava numa multinacional chamada The Body Shop. Trabalhei até o último dia de eu vir para cá, para Portugal, né? Mas com relação à segurança do Rio, a insegurança que isso estava me gerando com relação aos meus filhos e tal, como é que eu iria criar os meus filhos ali naquela cidade, né? Uma vez que eu sou apaixonada pelo Rio, sou apaixonada pela cidade, me considero carioca, mistura de paraense com carioca, porque o Rio de Janeiro me trouxe muitas alegrias, me trouxe o meu bem mais precioso, que são os meus filhos, o meu marido, né? Mas também me estava me gerando muita insegurança, porque a gente estava numa realidade na qual eram muitos confrontos entre facções, né? E até chegar um ponto de chegar muito perto de mim, de ter que descer do carro, eu estar no carro, né? Então isso estava me deixando muito insegura por conta do meu filho, que estava chegando numa pré-adolescência e depois ia começar a querer sair, namorar, ir para a igreja sozinho, e eu não me sentiria confortável nessa situação. Então, assim, E aí isso tudo me fez ir para Portugal. Mas assim, você então era de Belém, né, você falou? É isso? Mas você decidiu ir para o Rio? Eu era de Belém do Pará, do norte do Brasil. Aham, sim. Eu tinha minha tia lá no Rio, né? E que já vivia lá há alguns anos, e eu vi, através da vida dela, uma oportunidade de estar lá, né? Isso também começou, eu já tinha uma vida muito tumultuada em Belém, eu não sei se eu conto, se não conto, através mesmo de um testemunho, né? De uma história de vida, né? Para quem não sabe, meu testemunho, eu sou cristã, né? Meu testemunho de vida eu nasci num lar muito, como é que eu posso dizer, muito triste, porque eu convivi muito com drogas, com prostituições, até mesmo próximo de lá. Quem é criado no centro de uma cidade vê isso tudo, fica mais próximo da gente, né? E a minha vida não foi diferente. Eu nasci no centro de Belém, né? Uma capital do estado do Pará, e ali eu tive acesso a tudo, só não usei, porque eu entendo que Deus ele te marca, né? Deus ele tem uma promessa na tua vida, né? E a promessa que Deus tinha para minha vida era muito bonita, né? Tanto que eu vivo ela hoje, dentro do ministério da igreja e tudo. E com isso, eu cresci vendo a minha mãe se drogando, apoiando do meu padrasto, e isso começou a me entristecer. Eu, como jovem, adolescente, passei essa fase que já não é uma fase fácil. E aí, vivendo essa fase, né, com a minha mãe, com os meus tios,
eu comecei a pedir a Deus, eu comecei a orar e falar, Senhor, eu não aguento mais viver essa vida, eu sou mais jovem, eu quero viver para Ti, eu quero entregar, né, caminhar contigo, mas ao mesmo tempo eu quero também ter uma vida saudável diante da minha família e tudo mais, e eu não estava conseguindo isso por conta de tudo que estava acontecendo, né? Sim. E aí eu falei com meu pai e decidimos e pedi a ele se eu podia ir para o Rio de Janeiro, porque até então eu ia fazer 18 anos, que a minha tia estava lá, ia cuidar de mim, e aí ele deixou, né? Me programei e tudo e fui para o Rio de Janeiro, completei 18 anos já 11 de dezembro, que é o dia que eu faço o aniversário, e dia 19 de dezembro, não, dia 19 de janeiro eu já estava no Rio de Janeiro. Então, assim... Você migrou 2 vezes, então, né? Você migrou para o Rio e depois... Foi 2 imigrações. Eu me considero assim, que é uma transição também, é começar uma vida nova no Rio, claro, sim, de uma forma, porque também não conhecia ninguém, não conhecia nenhuma igreja, né? Até então, aí foi assim que eu cheguei no Rio, através dessa escolha, pela dor, vamos dizer assim. Sim. Não, eu também era do Rio de Janeiro, também foi um fator que eu escolhi vir para Portugal também, foi por isso também, segurança, né? Qualidade de vida, que às vezes você no Rio, o Rio é bom, mas tem esse problema de segurança, né? Aí, né, outros fatores também. Mas aí, assim, você foi pro Rio e aí você casou no Rio, não é isso? Teve teu filho e casou no Rio. Eu fui pro Rio, terminei de estudar, fiz alguns cursos no Rio, inglês, algumas coisas voltado mesmo para a escola. Sim. Né? E aí conheci meu marido no final do ano que eu cheguei no Rio. Eu conheci o Leandro, a gente começou a namorar, né? E com isso a gente casou, formou nossa família, estamos juntos até hoje, vão quase 21 anos juntos. Caramba. Esse ano nós tivemos 17 anos de casada, agora dia 6 de novembro, nós fizemos 16 anos de casado. E aí, isso assim, o Rio de Janeiro é uma cidade linda, mas infelizmente para a gente poder viver, construir nossa família, criar nossos filhos, não tá tão fácil. Sim, tá um pouco complicado. Mas assim, e da onde surgiu Portugal? Foi assim, já gostava, já se acompanhava ou não? Então, eu trabalhando, né, lá no meu trabalho, muitas clientes nossas chegavam para tomar café comigo e eu comecei a conversar com elas sobre essa vontade de sair do Rio. Até então, nunca havia pensado em sair para fora do país. Eu pensava em ir para outro estado, né? Chegamos a ver uma casa em Lusiânia. Depois eu fui descobrir que é um dos bairros, é uma das cidades mais perigosas no Brasil hoje em dia. E aí meu marido falou, amor, se for para a gente sair daqui do Rio para uma cidade que a gente também vai sentir medo, desconforto também para andar, porque a gente viu uma casa que tinha muro elétrico. Sim, aí Leandro falou. Então, Leandro falou, era top, né? Aí meu marido falou, nossa, amor, minha tia me mandou essa filmagem. Meu marido falou, amor, mas se tem cerca elétrica, o negócio não tá tão fácil, porque aqui no Rio a gente não tem cerca elétrica. Aí a gente começou a orar, eu falei, não, amor, vamos orar, vamos ver o que Deus tem pra gente, Deus vai conduzir a nossa vida. E aí, com isso, algumas clientes chegavam, até mesmo de Brasília, uma cliente que foi muito importante para a minha decisão. Aí ela começou a conversar comigo e falou, olha, Suzana, como você está, assim como eu, entristecida com o Rio de Janeiro, querendo sair daqui? Tem uma prima minha foi para Portugal, né? E lá abriu um café lá e está muito bem, está gostando. O país tem aceitado muito imigrantes, apesar aí o que eu falei para ela que eu não tinha cidadania, né? A gente tinha as bisavós do Leandro, que eram descendentes portugueses de alemão, mas a gente, como ela foi uma imigrante também no Brasil, ela, quando saiu daqui, ela abandonou tudo, certidão de nascimento, casamento, tudo. Então, quando ela chegou no Brasil, ela teve que tirar todos os documentos dela, e ela tirou como brasileira. Então, mas será que perde a cidadania? E aí a gente os documentos que a gente tem dela, certidão de óbito, nascimento, não tem nada com relação à Europa, não tem nada com relação à cidade que nasceu, e aí a gente tentou e aí abandonamos e víamos como imigrante mesmo. E aí essa cliente começou a conversar com a gente, comigo, na verdade, e aí toda semana ela tomou um café comigo e aí a gente voltava nesse assunto, e aí eu comecei a criar um sentimento bom por Portugal, a cogitar a possibilidade de vir para cá. Eu falei, poxa, por que não? Mas ao mesmo tempo com
mais resistente, assim, com relação a vir tudo de uma vez. Porque eu falei, não, é uma mudança muito grande, sim. é uma mudança não só envolve a minha vida, mas a dos meus filhos, então tem que ser algo que de fato dê certo, né? E aí eu peguei, conversei com o Leandro, meu esposo, e a gente começou a providenciar algumas coisas, orando. Aí eu falei, já que a gente tem essa vontade de sair do Rio, vamos tirar o passaporte. Porque se não for no Brasil, pode ser que seja em Portugal, ou mesmo em outros países, mas a gente viu que era a primeira porta. A gente viu que era a porta mais fácil, vamos supor, assim, para você começar a se legalizar. Para brasileiro, né? Acho que para quem não tem. Para quem não tem uma cidadania, para quem não tem um, né? E aí eu falei, então Portugal seria essa a possibilidade. E aí começamos a conversar, mas ao mesmo tempo tirando documentos, agilizando o que faltava. Não ficamos de braços cruzados, estamos se organizando, começamos a poupar mais, não investir mais nada com relação à casa, com relação a algumas coisas, já que a gente não tinha mais essa pretensão de criar a nossa raiz ali mais, né? E aí, esse processo levou um ano. Né? Levou um ano, porque a gente tirou o passaporte de todo mundo, começamos a ver... Assim, vai poder planejar tudo direito, né? E não fazer tudo pegar correto, trabalho. Né? Como eu falei, eu tinha um trabalho muito estável, no qual eu era gerente de vendas, eu não tinha um salário tão baixo, né? Então, eu tinha responsabilidades também para entregar para a empresa. Eu não podia simplesmente... A decisão mais difícil é principalmente quando você tem já um emprego estável, a sua vida é estável, né? E aí você decide largar tudo para poder ir para um lugar que você não conhece ninguém, você não tem nada lá, né? Começar tudo do zero de novo é complicado. Tudo. E assim, eu vinha na melhor fase profissional do meu trabalho, no qual eu estava me destacando muito, a nossa loja estava se destacando muito em relação a vendas, no caso do mercado, que a gente trabalha com mercado do Rio, mercado de São Paulo, mercado de... Então, o nosso mercado, dentro da nossa gestão, estava muito bom. A gente estava numa das lojas que estavam sempre no ranking ali, entre as 10 mais vendidas, entre as 5 mais, quando a gente chegava no topo. Então, eu vinha numa crescente muito boa dentro do meu trabalho. Então, aí, qual foi a nossa decisão, minha e do meu marido? Eu falei, Lê, como ele trabalhava com segurança e tal, com pai e em outros lugares, eu falei, Lê, você vai, leva dinheiro para ficar 3 meses de boa com aluguel e tudo, procura trabalho. Se você conseguir, glória a Deus, a gente vai estar aqui, tá orando, a gente vai estar aqui junto. Mas se não der certo, você volta e a nossa vida continua. Eu não vou me fazer... É porque não largava tudo de uma vez, né? Justo, porque eu falei assim... Aí eu falei, eu continuo no meu trabalho, eu tenho até o fim do ano para poder bater meta, entregar metas de Natal e tudo. Eu não poderia sair antes disso mesmo, porque eu tinha que entregar a meta de Natal, porque eu não podia deixar o Maurício na mão, assim, em pleno Natal, que para quem trabalha no varejo é o pico da venda. A época tem... E ele contava muito comigo nesse aspecto, e eu falei assim, Lê, você vai conseguir. No primeiro, Leandro veio dia 27 de setembro de 2018. Veio na época do frio ainda, né? Começando... Isso. E aí, ele fez o 27 de dezembro de 2018. E aí ele veio sozinho, como a gente programou, eu continuei trabalhando, a nossa casa continuou do jeito que estava, não me desfiz de nada. O único bem que a gente se desfez para poder ele trazer o dinheiro todo para cá foi o nosso carro, que era um carro novo. E aí nós vendemos ele na agência, né? E aí a gente conseguiu pegar no carro para ir 24 ou 25 mil reais. E né? converteu tudo para... Na época eu ainda estava 4,47, 4,46, né? E aí ele juntou com o fundo de garantia, juntou com o resto que ele trouxe, então ainda conseguiu vir com um bom dinheiro. Né? Para uma pessoa sozinha, é um bom dinheiro, não é para vir com a família, entende? E aí ele já veio com hospedagem, a gente teve o cuidado de fazer todo o processo direitinho, seguro viagem, hospedagem, passeio turístico, porque ele vinha como turista, né? Então ele tinha que mostrar ali na hora o que ele... E aí a gente teve esse cuidado todo, o Leandro veio 6 meses depois que eu vim. 6 meses depois que eu vim.
Aí você, mas assim, ele já tinha arranjado emprego, já estava numa casa, né? No primeiro mês dele de Portugal, os primeiros 15 dias era insegurança. Ele disse que chorava no avião e Sim. dizia agora, como é que vai ser? Eu vou conseguir, mas ao mesmo tempo ele tinha aquele medo de frustrar, né? De se frustrar e de frustrar a gente e tudo, mas a gente falou que não precisava disso. Era aquilo. Se ele desse certo, amém. Senão, porque a gente sabe que é uma trajetória muito difícil. Claro. Mas e aí, assim, porque também ninguém quer vir para poder não dar certo, né? Acho que a frustração é maior de você vir e não conseguir dar certo. Então, né? E aí ele pegou, e aí ele pegou no primeiro mês, ele tinha o curso de solda que ele tinha feito lá no Senai no Rio, solda, MAG, eletrodo, alguns cursos que ele já tinha feito lá alguns anos atrás, sem pensar em sair do Brasil para trabalhar lá mesmo, em plataformas, em petróleo. E aí esse curso abriu porta para ele aqui. O primeiro emprego, ele trabalhou numa empresa em Trofa, numa fábrica de soldar, né, na Faloval, e lá ele trabalhou o primeiro mês. Só que foi ali, no primeiro mês que abriu, onde ele conseguiu o contrato de trabalho, ele conseguiu fazer a manifestação de interesse já no primeiro mês dele aqui, entende? E aí ele foi fazendo todo o processo no primeiro mês, não esperou nem os 3 meses, que muita gente hoje que está chegando está levando até mais do que isso para se legalizar. Sim, porque as coisas de agora estão muito mais difíceis do que quando foi há 5 anos atrás. Sim, né? Isso tem 5 anos, né? Que ele chegou. Já tem mais, já tem 6 anos. Mais, sim. Sim. Não, legal. E assim, é importante essa questão de você, às vezes, assim, eu vim com a minha esposa, mas às vezes quando você vem com a família toda, é muito mais difícil você chegar, se ajustar, do que quando você vem sozinho, vem só você e o seu marido, né? Você sozinho vai para um quarto, você sozinho divide quarto. No caso do meu marido, a gente alugou um quarto, mas que não era o quarto dele. Ele alugou uma cama. Era compartilhado, né? Era compartilhado. E aí, ele ficou num quarto nesse lugar, e depois aí venceu, que foi pelo iBudget, que a gente fez do Brasil, já. A gente comprou lá do Brasil para cá. Ele já veio com a hospedagem tudo pronta, entende? Sim. E só que ele tinha uma hospedagem para 15 dias. Depois a gente teve que procurar um quarto para ele no Porto, que ele estava no Porto. E aí, no Porto, quando ele chegou no Porto, nesse quarto que a gente conseguiu alugar por 220 a cama. 220 euros. 220 a cama. Não foi nem o quarto inteiro a cama. Não, foi a cama. Sim. Aí tinha a cama, aí no quarto tinha mais outras camas, tinha um guarda-roupa que eles deram dividido, onde você podia botar suas coisas, mas o resto era tudo em mala, não tinha assim, era cozinha, era tudo lá, tudo era um lugar que era só quartos, mas era tudo dividido camas. Dentro de um quarto, às vezes, tinha 2, 3, 4 beliches, então era uma cama, outra cama. Então eles alugavam uma cama, não era o quarto em si. Sim. São coisas que a gente tem que passar para poder, né, conseguir alcançar o objetivo lá na frente, né? E aí lá, um senhor que estava na casa que alugou, ajudou ele a tirar o NIF e tal. E aí, através disso, ele entrou na Faloval. Porque eles já tinham o NIF e tal. Que até então, eles não exigiam a segurança social. Eles só exigiam o NIF. Agora já o NIF, conta bancária. Agora tem que ter todos os documentos num contrato. Agora tem que ter todos. Sim. Aí me diz então o seguinte, quanto tempo depois que ele chegou que você veio para cá? 6 meses. Levei 6 meses. Aí você já veio todo mundo. Outubro, novembro, janeiro, fevereiro. 5 meses. Eu cheguei, ele veio em setembro, eu levei mais ou menos quase. Eu cheguei aqui dia 6 de fevereiro, 5 meses depois. Sim. Cara, bastante tempo, né? Pra quem tava acostumado a estar ali junto todo dia, né? E, ficar 5 meses afastado, eu acredito que seja, né? É um desafio. Mas entreguei as coisas lá, entreguei as coisas da empresa, deixei meu filho terminar de estudar, para vir pra cá com o ano completo. E aí nós viemos. Aí me diz uma coisa, e você quando chegou? Chegou mais ou menos com quanto em dinheiro, assim? Então, quando eu vim para cá, eu cheguei com mais ou menos uns 4.800, né? Tá bom. 4.800, já na carteira, na mão, né? Sim. Com 4.800. E a minha irmã veio mais ou menos com mais isso. Quase 5. Tá bom. Então não deu para passar aperto, né? Porque às vezes as pessoas vêm com muito. Mas ainda assim, uma família não é o suficiente. Porque se fosse a minha sorte, né? Mais ou menos.
Mas a minha família, eu, meu marido e meus filhos, se nós fôssemos viver só com esse 4 e pouco, fora que meu marido estava trabalhando e tal, não era suficiente. A minha irmã foi muito importante para a nossa estabilização, porque o que acontece? Como ela tinha o dinheiro dela também, ela faz parte da minha família, ela nos ajudou muito nessas questões. Porque a gente não tinha carro, a gente não tinha bicicleta, a gente foi para um quarto, um T0, né, da empresa que o Leandro trabalhava, e lá nós ficamos. Então a gente teve que comprar aquecedor, a gente teve que comprar frio, colchão inflável, até a gente conseguia alugar um apartamento. Né? E eram as mesmas condições, 2, 3 arrendamentos, né, calção. Então, quando você fala assim, 4 mil, mas não é, vai logo. Sim, ainda mais quando você converte o dinheiro do Brasil para cá, o dinheiro voa, né? Não tem jeito. Entende? Então, assim, a gente conseguiu alugar um apartamento 3 semanas depois que eu cheguei aqui. A gente conseguiu alugar um apartamento e só tinha os móveis, mas não tinha nada. A gente teve que comprar tudo para uma casa. Então o dinheiro faz isso, ó. Sim, boa, não tem jeito. E assim, você não conheceu ninguém aqui, né? Que morasse já. A gente tinha uma conhecida. A gente tinha uma conhecida que nos auxiliou na questão de direção. Suzana, se precisar, mas a gente nunca falou com ela nada de trabalho. É uma conhecida nossa no Porto, ela mora em Matosinhos. É uma pessoa que a gente pode contar num caso de necessidade, no caso, se a gente precisar, a gente sabe que a gente tem ela, que é um vínculo de infância. O meu sogro trabalha com o pai dela há 40 anos. Né? Então, meu sogro viu ela nascer, crescer, o pai dela também acompanhou o nascimento, o crescimento do meu marido. Então, é um vínculo mesmo de família, distante, mas é aquela pessoa que a gente sabe que pode contar. Mas ainda assim, a gente nunca ligou para ela para pedir nada. A gente sempre tem como apoio. Mas nem quando o Leandro veio, não foi para perto dela? Não foi para perto dela. Porque o que acontece? Vou te explicar. O meu marido, lá no Rio, ele sempre ficou muito próximo ao pai, a mim. Então, ele sempre foi uma pessoa que ele sempre teve muito a família próxima. E ele queria, vindo para Portugal, ele queria um amadurecimento também como homem, de viver uma vida independente das pessoas, entende? De dizer assim, eu sou capaz, eu posso, eu vou vencer pelos meus méritos. Mas não é orgulho, porque ele sabe que se a gente precisar, a gente tem o apoio das pessoas. Mas ele queria fazer uma trajetória da qual ele e Deus pudesse estar ali junto. Sem ele estar dizendo assim, eu cheguei a tal lugar porque eu precisei da ajuda de fulano, eu cheguei a tal lugar porque eu precisei da ajuda de ciclano. Pelas próprias pernas. Ele quis ir por ele mesmo, entende? Até hoje ela fala, meu marido trabalha para fora, né? Trabalha na Espanha porque ele trabalha com painel solar. Até hoje ela fala, a gente, quando tá junto, que vai almoçar e tal, ela fala, Leandro, se tu precisar de um trabalho em Portugal, eu tenho tal. Mas são empregos que a gente sabe que muitas das vezes a gente tem que ganhar salário mínimo. E para sustentar a família não é tão fácil o salário mínimo, né? A gente sabe que a gente tem aquele apoio lá, mas não para ficar dependendo daquele apoio, sabe? Porque assim, eu acho que é uma coisa importante, até quando uma pessoa vem para cá, pelo menos ter um contato aqui, alguém que isso possa, que eu te falo, esse contato existiu. Ajudar em alguma coisa, né? Porque também esse contato existiu, ela deu o norte, ela orientava, Leandro, olha, você tem que precisar de NIF, você vai precisar de segurança social, ela orientava. Aí o Leandro quis tentar na área de segurança, aí ela falou, Leandro, na segurança você não consegue agora porque você precisa ter a residência para fazer o curso, e só faz o curso com BI. Então ela ia dando as orientações, sabe? Sim. Tá, percebi. Então, aí agora, assim, você chegou, né, estava lá no quarto da empresa, né, e aí qual foi teus primeiros empregos aqui em Portugal? Foi em fábrica, foi outras coisas? O meu primeiro emprego em Portugal foi num restaurante. Né? Clássico, né? Acho que todo mundo chega. Meu marido já estava com a manifestação aceita e a gente já fazia o reagrupamento, que essa era a intenção. A intenção não era eu passar pelos apertos todos que a gente passa aqui, né?
Mas como estava aquele processo lento do CEF, muito cheio, não tinha vaga para nada, e aí demorando muito para sair para sair a residência dele, eu falei, vou procurar um trabalho. Mas a gente que chega, a gente não vai achar um trabalho numa loja, num negócio, se você nunca trabalhou. Você não tem. A primeira porta é um restaurante, Sim. porque você precisa arrumar um trabalho que te proporcione um contrato, porque é ele que vai abrir a porta para a tua legalização. Sim. Sem esse contrato, você não consegue fazer muita coisa. Né? Sim, você fica ainda, ou abre um recibo verde, ou faz alguma coisa. Aí eu falei, Lê, eu preciso trabalhar, eu preciso de um contrato para ficar legal aqui. Uhum. E aí eu peguei, fui andando, porque tudo eu fazia andando. Fui andando pelo Esposende inteiro. Para quem não sabe, a gente mora em Esposende, é uma terra, cidade praiana, e é uma aldeia pequena, uma cidade pequena, não é tão grande, dá para você se locomover a pé, né? Mesmo com frio, às vezes dá. Sim. E aí fui andando e tal. Aí cheguei no lugar e perguntei se estava precisando de gente e tal. E aí eles me ofereceram esse trabalho, né? Mas o primeiro que eu fui de restaurante, eu fiquei 2 meses e meio e o homem não me deu contrato. Sim. Né? Trabalhando também como ajudante de cozinha, uma luta. O primeiro, assim, você se questiona muito no início. O que você veio fazer para cá? Ai, meu Deus, mas por que isso? E aí, mesmo naquele trabalho, a minha mão, eu lembro que meu rosto aqui pulou, de tanto esforço que eu fazia de lavar panela. Mas ali, naquele momento, eu conseguia ver Deus na minha vida. Porque ali, naquele momento, eu falava, Senhor, eu sei que tu tem um propósito para tudo isso aqui. Né? Eu não sei qual é, mas eis-me aqui, me ensina, me prepara para que eu possa colher lá na frente dos frutos que tu tem para me entregar, né? E eu fiquei nesse trabalho 2 meses e meio, um português super bravo, super ignorante, é uma coisa totalmente, uma cultura diferente da nossa, né? Sim, muito. É um choque de choque de realidade muito grande. Sim. E aí eu peguei e 2 meses e meio pedi para sair, porque ele não queria me dar o contrato e era o que eu precisava. E aí eu fui para esse outro. Na primeira semana também que eu estava nesse restaurante também. Também era restaurante. Uhum. Na primeira semana que eu comecei lá, eles já me deram o meu contrato. Mas aqui acontece muito isso. Assim, às vezes, você vai para um lugar, a pessoa presta, não, vou te dar o contrato daqui a 3 meses. E aí fica enrolando, né? Acontece muito isso. E o certo, na verdade, é você entrar e já receber o contrato. Né? Já recebeu o contrato. Sim, porque quando esperar, você não tem... Né? Justamente, quando você não tem a segurança social, agora você consegue fazer ela lá. Antigamente você não conseguia. Antigamente, só quem gerava o número da segurança social era a empresa. Sim. Entende? Então, automaticamente, com 15 dias lá na empresa, eu já tinha o número da segurança social, porque ele chega na minha casa. Quando você está no trabalho, a empresa já faz a solicitação, já envia para a segurança social, porque ele tem que te registrar, e ao te registrar, o número é gerado. E aí eles enviam para nossa casa. E aí eu fiquei nesse trabalho durante os 6 meses que o meu contrato era de 6 meses, era de verão. Mas eu, sabe assim, eu olhava para aquilo e falava assim, não é esse o lugar para mim. Não era o que você queria, né, na verdade. Não é, porque eu falava assim, eu vim para cá para ter qualidade de vida, eu vim para cá para dar mais atenção para minha família, e eu via no final de semana as pessoas passeando com as suas famílias, aquilo me matava, eu falava, meu Deus, meus filhos estão na casa. No final de semana dá mais movimento, então tem que trabalhar. E o final de semana, a minha sorte é que eu não trabalhava no restaurante com horário quebrado. Eu trabalhava no restaurante de 9, 10 até 5 da tarde, 6 da tarde. Sim, direto, né? Porque também tem um horário fixo, porque muitas pessoas que trabalham em restauração trabalham de 10h30 da manhã às 3h30 da tarde, aí vem para casa e depois de 3h30 volta às 6h30 da noite. Sim, eu também trabalhei no restaurante, era assim, era até 3 horas ali, 2h30, 3 horas, e aí parava, vinha para casa e 6 horas voltava, mas isso aí, pô, é assim, é ruim, mas é aquilo, quando a gente chega, a gente não tem muito o que escolher, então, né, tem que pegar o que aparece, né? Assim, eu falo muito assim com o pessoal quando tá chegando, é isso, você tá chegando, você não pode escolher, você é o primeiro emprego ali que aparece, o que aparecer você pega. A casa também, pô, apareceu, a casa não é muito legalzinha, mas, pô, entra, pelo menos tem um lugar para poder ficar, né? É melhor do que você chegar e não ter nada, né? Não ter um lugar para poder ficar, né?
Eu acho que a pessoa que chega, ela tem que vir com uma mente aberta, ela tem que vir com aquela. É o que eu falo para todo mundo. É como se a vida que você tivesse no Brasil ficou lá. Aqui é como se é um bebê. Você está nascendo de novo. Você está aprendendo a andar. Você primeiro vai aprender a engatinhar. Depois você vai ficar de pé, vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar. E depois você vai ficar de pé, de fato, aprender a andar. Que é quando a tua vida já vai ter começado a dar um rumo. Entende? Mas para chegar nesse ficar em pé, você tem que passar pelo processo de cair, levantar, cair, levantar, até você firmar e se sentir seguro para andar, entende? Então é como se fosse um bebê. Eu sempre falo, é um bebê que nasce, dá primeiras falas, dá primeiros passos, engatinha, para poder ficar de pé e se seguro, dar a mãozinha assim para a mãe ou para o pai, isso aí. É assim, entende? Porque quem já chega querendo andar sozinha, já conheço tudo, já vai cair, depois vai ser mais difícil para levantar. Porque as pessoas não estão dispostas a passar pelo processo que tem que ser. Sim, E não é sim, só sim. aqui em Portugal. Eu conheço gente na Alemanha, eu conheço gente nos Estados Unidos, que também passaram por esses mesmos processos. E se você Né? parar para pensar, até no Brasil, ninguém começa já no Brasil. status que tá, né? A pessoa vem ali do início, vai começando, estudando, criando uma profissão, então até chegar no nível alto. Aí, às vezes, as pessoas querem chegar aqui e já conseguir, já tá no patamar mais alto. Não é A assim. casa que morava no Brasil, Sim, os não que vivia lá. Sim, Aí sim. eu até falo, eu digo, gente, vamos dar um exemplo. Eu falo, eu casei, tenho a minha lá no Rio, né? Não é todas as pessoas que já casam e vão para casa própria. Ainda vão aluguel, vão trabalhar junto, vão crescer junto, vão conquistar junto, para depois ter uma casa própria. Agora, as pessoas querem chegar em Portugal e querem achar que vão já chegar com a casa própria daqui a um ano, já quero a minha casa. Não é assim que funciona. Então aí você chegou aqui em Portugal, começou a trabalhar no restaurante e tal, né? E ficou um período no restaurante. Agora conta pra gente aí, como é que é trabalhar em fábrica, né? Você tá trabalhando em fábrica de laticínio, né? Conta assim pra gente como é a rotina na fábrica, né? Que eu acho que é o mais importante. E como você fez para poder estar arranjando na fábrica aí? Precisa ter residência, não precisa? Como seria? Então, eu atualmente eu trabalho numa fábrica de laticínio, numa fábrica de queijo, né? Sim. Mas já trabalhei na Iólica, numa fábrica de Iólica, e já trabalhei numa fábrica também de peças de autocarro, de parafusos e tal. Todas elas em funções diferentes, né? Sim. Mas a mais desafiadora para mim está sendo a de laticínios, eu acho assim. Mas a laticínios em si, ela é a mais desafiadora para mim. Primeiro que é uma fábrica que tem que entrar, tem que ter residência. Não precisa ter a residência em si, tem que ter pelo menos a manifestação de interesse, né? Para poder, você tem que estar legal, né? No Brasil, no país, você não pode estar só sem ter a manifestado o interesse de viver aqui, de morar em Portugal, né? Mas lá a nossa função, eu pego de 9 às 10, 6h30, meu horário é esse, né? É um trabalho muito artesanal, manual, que exige muito esforço físico. Acho que é aí que está o meu maior desafio. Né? Claro que tem o desafio do cultural, no caso, como eu trabalho numa fábrica que é uma fábrica centenária, é uma fábrica que tem muita gente da região, é uma fábrica que está aí há muito tempo, começou como cooperativa, então é uma fábrica mesmo do bairro, né, em si. Eu trabalho com pessoas muito regionais, no caso, pessoas que são muito daqui da nossa região, né? Então, o meu maior desafio foi ser uma das primeiras brasileiras a trabalhar com elas não tinham muito essa flexibilidade e tal. O trabalho exige sim, mas eu acho que o principal foi a adaptação com as pessoas, que é aí que está o nosso choque, né? Porque, querendo ou não, é a mesma língua, mas a cultura é totalmente diferente, né? A colocação das palavras, o jeito e tudo, isso eu acho que para mim tem sido um desafio. Hoje a gente já passou, já tem mais de 2 anos na fábrica, já passou. Mas no início foi muito difícil o convívio com as pessoas, né? Porque quando você chegou, você era a única brasileira, não tinha outra.
Tinha um, mas era fora da fábrica, era motorista. Mas, assim, trabalho direto era eu. Uma fábrica que tem 23 funcionários, mas na produção tem 6 de um lado e 6 do outro, do departamento, no caso de despacho, no caso mais de, como se fala, logística, né? Então, na produção são 6, na logística são 6. Então, é tudo mulher, né? Mas a gente está falando de mulheres que estão na mesma função há 30 anos, pessoas que estão há 30 anos na mesma função, 20 anos na mesma função. E isso, para mim, era muito difícil, porque elas tinham jeito, um método de trabalho, né? Sim. E assim, a gente faz queijo manual, então é prensado, colocar forma para ferver, então é tudo um meio muito artesanal, é tudo muito com a mão. Mas é não aquele tem negócio máquina. que tem uma esteira, e aí vai passando, e aí você vai pegando, botando, cada um faz tipo aquele trabalho de formiguinha, cada um vai pôr, É tipo um trabalho de formiguinha. É cortar o queijo com a presença. Eu não posso falar muito, porque quando a gente, como é uma fábrica centenária, o serviço em si, ele não pode, a gente assina um termo que a gente não pode falar como é feito. Tem um segredo da confecção. A gente não pode falar como ele é feito, entende? Maneira do processo. Entende? Não posso tirar foto lá dentro, não posso. Tem aquela coisa, porque é uma fábrica que é muito regional, né? Até por aqui é a única fábrica que tem artesanal. Mas o queijo é feito da maneira mais tradicional, com pano ainda, prensado, colocar tampa, a gente tem que prensar ele com ferro, até ele sair todo soro, ele fica ali durante a noite inteira. Mas assim, se torna pesado porque por exemplo, não sei se usa panela ou as coisas assim, são coisas grandes, é isso? Se torna pesado porque, vou te explicar, vamos supor, tu pegar 1.800 litros de leite que foi feito, ele vai ser despejado numa cuba, e aí, através daquilo, quando já está desnatado, a gente põe placas de metal enorme para prensar aquele queijo. E aí, aquele queijo fica ali uns minutos, e depois a gente tira aquelas placas de novo. 2 mulheres apenas, uma de um lado, uma de outro. A linha de produção é toda mulher? Tudo mulher, não tem um homem. Caraca. E ali a gente corta. Podia ter um homem ou outro, né? Pelo menos, né? Poder... A gente corta com uma forma de alumínio. E ali depois a gente vai botar um por um dentro das formas. E vai botando na mesa. E depois as outras mulheres que estão lá vão botar no pano, botar na forma, botar pano, botar na mesa, botar na forma. Mas é feito um por um. Caramba. Entende? Qual é mais ou menos a média de produção assim, diária? Tem noção? Olha, a gente tem um limite, porque como somos 6, né, e não tem muito espaço para a gente fazer muitos queijos, acho que 1.200, 1.500 queijos por dia. Caraca, para 6 pessoas fazer. Rapaz. Mas aí até tu chegar no processo de fazê-lo, tem o antes, tem o lavar os panos, tem o limpar, tem o lavar as formas, tem o desinfetar, tem o limpar a cuba, botar, preparar a cuba. Então, assim, é muito puxado. Mas assim, eu hoje já tô mais acostumada, como eu falei. Né? Até chegar a esse estágio que eu estou hoje, de me acostumar, de já gostar do meu trabalho, que é um trabalho que hoje eu faço porque eu gosto dali, aprendi a conviver com as meninas, sou muito grata a Deus pela vida da dona que me abriu essa oportunidade, sabe? E sou grata a Deus pela vida de cada uma, porque ali a gente vai aprendendo que no fundo, as pessoas os portugueses, em si, quando você chega, que você muitas das vezes é recebido com amor, mas muitas vezes é recebido com uma faísca, é só uma capa, porque eles têm um coração bom, são pessoas generosas, são pessoas prestativas, pessoas que querem ajudar, gostam de ajudar, quando gostam, mas você também não pode pisar na bola, não pode ser aquela pessoa de precisar no carro. Muito é isso, aqui assim, os portugueses são um pouco mais fechados que os brasileiros, né? Mas assim, quando você consegue ali, né? Conquistar eles, isso aí, a pessoa você tem pessoas boas. Sim. Você tem pessoas que vão querer teu bem, que vão te dizer, olha, para mim eu já sou uma brasileira, poupa, tenta comprar tua casa. Então assim, você consegue conquistar, pegar a confiança deles, não só, claro que é um processo, né? Porque eu já vou fazer quase 2 anos lá, então é um processo que demorou.
mas que hoje eu só agradeço aquele lugar, porque é um lugar que me abriu, que abençoou a minha família. Sim, é uma coisa assim que eu digo também, porque assim, a gente, é aquela questão que a gente falou, né? A gente, às vezes o pessoal pensa de já chegar aqui conquistando tudo que tinha no Brasil. Só que, assim, até o trabalho aqui, cara, são coisas que às vezes você tem que fazer no início que no Brasil normalmente você não faria, né? Se estivesse lá no Brasil, né? Você falou que trabalhava em escritório, né? Isso, estava lá na empresa, né? Eu trabalhava nos gerentes de venda. Eu imagino que você ia chegar aqui para trabalhar pegando peso, fazendo coisa pesada, né? E não tem não essa poder questão pintar de a mulher unha, não vai trabalhar com peso, né? Tem isso não também. poder pintar a unha, não poder usar brinco, não poder usar aliança, não poder. Então, é um processo. A pessoa que está assistindo a gente aqui que tem que pensar nisso também, porque não é só o status, até esse é o objetivo daqui do canal, é isso. Não é só mostrar a parte legal, né? Que é bonito, a gente tem qualidade de vida, a gente tem segurança, tem um poder de compra bom, mas também tem também a hora de pegar no pesado, a hora de, né, de fazer aquele esforço para poder conquistar tudo isso, né? E aqui em Portugal, diferente do Brasil, as empresas aqui, elas não. A gente não adianta, por exemplo, tu tá doente, vai botar uma testada, eles não querem só saber, eles não assistem falta, né? E a gente muitas das vezes tem que trabalhar com o doente, mas tudo que eu te falo, é o início, é um processo, a gente quer chegar ao lugar, a gente tem que estar disposto, disponível a passar tudo isso. Porque para poder colher os frutos bons depois, de uma estabilidade, de ser efetivado no trabalho. Então, para conseguir entrar na fábrica, então a documentação é a documentação normal, né? NIF, NIS, atestado de algumas fábricas manifestação de interesse ou residência, né? Tem que ter, porque a manifestação de interesse é o que diz que tu está aqui a viver, porque tu pediu, tu já falou com as autoridades. Que você não está aqui só por um tempo e vai embora depois, né? Não, você quer viver aqui, então isso é uma só papel. Mas muitas empresas contratam só com a manifestação de interesse. Outras exigem um documento de residência. Que foi uma das fábricas que eu trabalhei lá na Serratec, só me contratou porque eu tinha já documentos de Portugal, a residência oficial. Né? Então, porque entende? Tem fábrica que se aceita com a manifestação de interesse. Tem fábrica que não, só se aceita com o documento já de residência na mão. Isso é bom você falar, porque assim, geralmente o que a gente vê muito na internet é isso, é que o pessoal fala, não, você vai arranjar emprego na fábrica ou na construção, mas é uma coisa que pelo menos eu não tinha ouvido falar. Que tem fábrica aqui só com a residência, só com a residência. Com o comprovante de manifestação. Né? Sim. Tá certo. Legal. E aí me diz o seguinte também, qual é mais ou menos uma média de salário na fábrica? Um salário mínimo, consegue ganhar mais? Se trabalhou em uma fábrica que pagou mais do que o normal? Se for uma fábrica que trabalha só no período, só tem um turno, você trabalha, só ganha. Todas as fábricas pagam por mínimo, salário mínimo de Portugal, 700 e alguma coisa. Todas 760, acho agora. Mas vai aumentar para 820. Todas as fábricas só recebem os 760, mais o subsídio de alimentação de 5 e alguma coisinha por dia, né? E o subsídio de Natal, o subsídio de férias, que algumas fábricas pagam duodécimos, entendeu? Que são percentuais divididos em meses. Todos os meses tu recebe uma parte daquilo. Por exemplo, pega os 760, divide por 12, né? E aí todos os meses tu vai receber o teu salário, mais aquela parcela. Seria já o 13º, todo mês você recebe o 13º. Todo mês você recebe um pedaço, são os duodécimos. Sim, entende? Do Brasil, recebe no final do ano. Aqui algumas empresas pagam dessa maneira, tanto o subsídio de Natal, que é o 13º, não sei, o 13º salário, como acho que não tem isso. Isso. E como o subsídio de férias, que também é dessa maneira. Sim. Entende? Dividido em partes. Mas a vantagem da fábrica é que quando você tira férias, que você volta, você recebe seu salário normal. Sim. Sim. Você já está recebendo as férias ali, então. Menos
dias de menos os de alimentação, porque de alimentação você não recebe, porque você só recebe se trabalha, Sim, né? Então, o salário da fábrica geralmente é um salário base do país, mais o subsídio de alimentação e os seus direitos, que são subsídio de férias de Natal. Algumas empresas pagam no final do ano, né? Outras pagam uma parte no meio do ano, outra parte no final do ano, outras mensalmente. Aí já foram com cada empresa. Né? Eles têm algumas leis que podem pagar desses 3 jeitos. Mas assim, lá também tem questão de hora extra, você pode fazer hora extra, não pode? Para poder Então, na minha fábrica nós não temos hora extra, mas assim, o dia que você precisa, por exemplo, se a empresa precisar que você fique mais meia hora, mais uma hora, você não recebe em dinheiro, você recebe em hora. Você faz banco de hora. Que aí você consegue, depois precisar ir ao médico, precisar fazer alguma coisa. Horas ali, né, você tem algumas horas para. Né? Sim. Mas a outra fábrica que eu trabalhei, de peças de carro, as horas extras eram pagas em dinheiro. Entende? Então a empresa que, se precisar, ela te solicita. Caso contrário, você cumpre o teu horário. Né? Não, assim como não é obrigada. Se solicita, pergunta se você pode fazer ou não. Sim. Nas que eu trabalhei eram assim, tanto na Serratec quanto lá na Enercom, todas foram dessa maneira. Se solicitar, você pergunta se pode. Se puder, você faz. Senão, você não precisa fazer. Legal. Né? Então, assim, cara, bem esclarecedor, porque eu tinha algumas dúvidas. Eu também nunca trabalhei em fábrica, né? E acredito que tem muita gente que tem essa dúvida de como é esse processo, né? Mas na Enercom, na fábrica de eólica que eu trabalhei lá no Viana do Castelo, as horas extras valiam muito a pena. Você recebia o salário na base, né? Sim. Aí, como não é turno fixo, era rotativo, você tinha turno da manhã, da tarde e da noite. Você trabalhava uma semana de manhã, uma semana de tarde, uma semana de noite. Sim. Entende? Então, você já pegava aí um subsídio de adicional noturno. Sim, você já tinha o adicional noturno, né? E se trabalhasse no fim de semana, era um dinheiro, o pessoal conseguiu ganhar 1.100, 1.200, até mais só com hora extra. Sim. Assim, pra quem tá chegando, quem quer começar uma vida nova, cara, tem que correr atrás e cair pra dentro mesmo, não tem essa, né? Eu acho que a pessoa que vem e quer ficar confortável ali, né? Não quero um emprego que pega peso, não quero um emprego que faz isso, faz aquilo, não dá, né? Não adianta, eu acho que tem que trabalhar, tem que cair pra dentro, não tem jeito. Eu acho que quem não tem essa vontade, essa disposição, acho que não tem nem que vir. Sim, porque aqui vai enfrentar muitos obstáculos que vão requerer da gente, muitas vezes, um esforço maior, um empenho maior. E se você não estiver disposto a isso, infelizmente, você só vai investir o dinheiro e depois vai ter que voltar. Isso é verdade. Deixa eu te perguntar também uma coisa aqui. Nesse trabalho que você trabalhou tanto em fábrica quanto no restaurante, já teve algum problema com xenofobia, alguma coisa assim, discriminação, por você ser brasileira? Já, assim, você ouve muito, né? Você ouve muita piada. Ultimamente, principalmente, a gente ouve muito que o pessoal volta no terra, faz isso, faz aquilo, né? Então... porque vocês vêm pra cá pra tirar nosso direito. Sim. Porque você ouve muito, né? A gente gritando, a gente querendo humilhar. Mas uma coisa que eu digo, eu já passei por algumas situações comigo e também convivendo outras pessoas. Sim. Mas eu acho que você tem que se impor. Se você se impor a primeira vez, você nunca mais vai passar por isso. Você não pode baixar a cabeça. Assim, claro, a gente tem que ser ativa, você tem que se impor. Mas nada com grosseria, mas tem que se impor. Porque você vai enfrentar isso. Você vai enfrentar. Acho que o preconceito existe para tudo. Se tu é gordo, se tu é magro, se tu é imigrante, se tu não é. Então, assim... Mas eu acho que o fator principal é você saber se colocar, saber se posicionar. Quando eu passei por alguns preconceitos, aí eu falei, eu escolhi estar aqui. Eu não vim para cá fugida, eu não vim para cá porque eu sou bandida, porque eles acham que brasileiro é bandido. Entende? Eu falei, eu não sou bandida, eu sou uma pessoa do bem, eu trabalhava, eu escolhi estar nesse país. Eu escolhi viver aqui, então essa terra também é minha agora. Eu pago meus direitos, os mesmos descontos que vocês têm, eu também tenho. E às vezes eu tenho até mais por ser imigrante. Sim. Eu digo, então, a gente está aqui para somar, para ajudar o país de vocês a levantarem.
Porque a mão de obra desse país, hoje, a maioria é de imigrante. Porque quem vive aqui não quer viver aqui. Então, assim, eu falava isso dessa maneira, sabe? Muitas vezes eu tive que me impor, eu tive que ser firme nas minhas palavras para poder eu não sofrer tanto. E era a primeira vez, na primeira que eu falava, depois já ficava tudo de boa. Assim, é uma coisa que estão dizendo que acontece, eu não passei por isso, mas você vê muito na internet só falando, né, que acontece. Já Mas ouvi assim, isso, é a grande maioria também dos portugueses que são assim, que pensam assim. não é. Até porque eles também são um povo que migra muito, né? Geralmente quando eles vão para a França, vão para a Espanha, né? Porque até os salários são maiores e tal. Então, acho que a grande maioria tem um pensamento diferente desse, mas tem alguns... Mas eu acho que o preconceito, ele não vem dessas pessoas que migraram. Eles vêm daquelas pessoas mais antigas. Eles vêm mais dos idosos, eles vêm... E aí, aquelas pessoas que nunca saíram daqui. Porque, na verdade, os jovens que saem daqui, os antigos vivem aqui. Entende? E aí, às vezes, os filhos dos antigos ainda estão aqui. E são pessoas que têm a cabeça fechada, não abrem, não têm uma informação, um leque de informação tão clara. E isso torna eles um pouco mais ignorantes do que as outras pessoas. Mas não é uma ignorância de pessoa, é uma ignorância, às vezes, de conhecimento. Porque eu acho que o que falta é conhecimento, não é nem se... Porque eles são maravilhosos, os portugueses são pessoas maravilhosas. São pessoas boas. Né? Eu também gosto muito daqui. Entende? É isso que eu digo. Às vezes a ignorância não é nem por parte da pessoa em si, é mesmo por falta de conhecimento. Que sabe. Entende? Mas eu amo esse lugar, é um país. Eu acho que, claro, tudo que eu vivi até hoje me trouxe muita maturidade. Eu aprendi muito. E tenho aprendido até hoje. Eu acho que ainda não parou por aqui, porque a gente tem sempre o que aprender, sempre o que melhorar. Então, acho que é isso. E boa sorte para quem vem, porque não está numa tão boa. Então, assim, vamos para também não estender muito mais o vídeo, para a gente finalizar, eu acho que já deu para esclarecer bastante coisa. Para a gente finalizar, eu vou te pedir o seguinte: fala para mim, vamos supor que você tenha um amigo, algum parente que queira vir. Qual conselho você daria para as pessoas? Primeira coisa que eu pergunto hoje é: quanto você ganha no Brasil? Qual o seu salário? Se ele me disser que está ganhando bem, eu vou dizer não vem. Porque se você não tiver documento daqui, até com documento seja mais difícil, fica aí. A não ser mesmo que você precise, que você esteja passando por um problema muito sério com segurança, aí sim, mas tem que valer a pena. Porque eu acho que não é uma boa época para migrar. As pessoas que estão aqui já tem muito o que passar, já está tudo muito caro, arrendamento está muito caro. A não ser que você venha ter um planejamento muito bom, uma reserva muito boa, da qual você esteja disponível a abrir mão aí de 3, 4, 5 calção, até meio ano de calção, para procurar, ainda assim, a tua trajetória ainda vai ser um pouco complicada. Principalmente se você não tiver documento. Então, assim, se você hoje não tiver um bom planejamento, não venha. Fique aí. A não ser que você precise muito desse país, porque assim, não tá fácil. Entende? Porque as coisas aqui estão bem difíceis, estão mais difíceis do que quando eu cheguei. Principalmente na parte de aluguel, que a gente ainda paga muito. Hoje em dia, para alugar, arrendar alguma coisa, tá muito caro e as coisas aumentaram. Né? Do período que eu cheguei até agora também, né, que eu tô menos tempo que você. Se você tem uma profissão, se você tem uma vida estabilizada, um emprego estabilizado no Brasil ou em qualquer outro país que você estiver, não abra a mão dele para vir arriscar aqui em Portugal. Porque agora, nesse momento, não vale a pena. Não vale a pena, né? Tudo. Acho que nesse momento não é uma boa hora para você abrir mão da sua casa, vender suas coisas, do seu carro, do seu trabalho fixo, da sua coisa para vir para cá. Se você tem essa estabilidade, não venha. Porque aqui você não vai ter essa mesma estabilidade nisso. Você vai ter que trabalhar numa restauração, você vai ter que ir numa fábrica, você vai ter que ganhar. Entende? Então, e outra, se você é casado e que você não quer que a sua esposa ou que o seu esposo trabalhe, não venha com ele. Porque aqui um casal tem que trabalhar os dois para sobreviver. Uma pessoa só não sobrevive com o salário mínimo de Portugal. Tem que ser os dois trabalhando, porque um salário é praticamente para as despesas da casa, dependendo do teu arrendamento, do valor do teu arrendamento.
Ah, isso é Se for verdade. maior do que a base, se for mais alto do que o salário daqui, ainda vai pegar um pouco do salário Sim, do do teu outro. outro, né? Isso é verdade. Então, assim, É isso, Suzana. Suzana, quero te agradecer, obrigado, tá, pelo teu tempo, porque assim, o nosso tempo é complicado, a gente conseguir agendar para poder parar um pouquinho, é brabo. Então, assim, te agradecer muito por ter falado, ter conversado aqui com a gente aqui, ter explicado a situação, tá bom? E obrigada, pode falar. obrigada eu. Eu sou muito franca, eu acho que eu tentei trazer para cá um esclarecimento o máximo que eu pude, né? Sem assustar também muita gente, Sim, é verdade. mas, Mas é bom, tem que mostrar a obrigada. realidade, é isso. Mas a gente precisa falar o que de fato é. Não adianta a gente querer criar aqui. Primeiro que o teu canal, eu acho que tem que trazer verdade. E a Sim, verdade, sim, ela tem que ser para as pessoas não se enganarem, né? sim, E muitas verdade. das vezes a gente tem que falar o que passa. E nada melhor do que falar aquilo que você viveu, a sua experiência. Sim, 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 É a única verdade que você tem. é verdade. É, isso. Quer mandar um abraço para alguém que está no Brasil ou aqui em Portugal? Olha, eu quero. Um beijo, Obrigada um a você, abraço. obrigada a sério, obrigada a todos. As pessoas que vão ver esse vídeo que possam abençoar a vida de vocês, que possam esclarecer as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem dúvida, manda por Fernando. Também a gente pode, eu posso também tirar alguma dúvida se você tiver uma pergunta, alguma coisa. E é isso, obrigada. Quem for ver lá no Brasil, um abraço. É isso. E Deus abençoe todo mundo. Amém. É isso, assim, quem tiver qualquer dúvida, ficou com alguma dúvida, ou então, não falou sobre tal Não coisa, ficou comenta isso, claro. deixa no comentário, que aí eu vou estar lendo, e aí conforme for, depois pode até, de repente, marcar um outro vídeo, para poder, de repente, tirar algumas dúvidas que vierem no comentário, tá? Né? E Sim. é isso. Você também está assistindo a gente aí, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com as Inscreva, pessoas, isso aí. Né? E dê like, faça deixar meu o amigo like, crescer, se bombar, chegar nos é lugares isso onde aí, as pessoas amém. vontade de migrar para outros países também. Se a gente E tiver na verdade, alguma né? Não só para Portugal, né? Qualquer outro país, né? qualquer E outro país, sim, e uma coisa muito, muito importante, você que tem uma profissão também aqui em Portugal e quer falar um pouco sobre ela, deixa também aqui no comentário, deixa seu contato, que a gente também entra em contato, beleza? Então, Suzana, muito obrigado. Pra gente não alongar mais o tempo, né? Obrigado, até a próxima. Tchau, tamo gente. junto. It's my life.